E aí galera do canal Informática Code, aqui é o Júnior e esse vídeo que você vai assistir agora é criando artes sociais utilizando a ferramenta GIMP, que é uma ferramenta gratuita. Esse vídeo ele foi gravado exclusivamente para o meu curso de marketing digital e também que é um curso voltado a criar cursos para vender, e também ele está no meu outro curso, que é um curso de produção audiovisual, onde a pessoa aprende a fazer artes, aprende a editar vídeo, técnicas de gravação para gravar na rua, técnicas para gravar o seu computador e outras coisas, que é um curso completo de audiovisual. Se você tiver interesse no curso, vai ter o link na descrição. Mas lembrando que a aula vai estar completa aqui no YouTube, beleza? Então só lembrando que é muito importante você deixar o seu like, se inscrever no canal e bora lá! Oi turma, tô de volta, aqui é o Júnior e provavelmente essa é a última vez que a gente vai se encontrar. Por que, Júnior? Porque essa é uma aula bônus, né? E ela já tá na última aula com o vídeo do nosso curso. Claro que sempre que você quiser, você pode voltar nas outras aulas e reassistir, até porque o curso você tem tempo indeterminado para acessar ele, sem problemas. E agora a gente vai fazer, né, uma mídia social. O que é uma mídia? É uma imagem de mídia social, Júnior? Quando a gente fala fazer mídia social ou algum termo parecido, a gente está falando de fazer artes, organizar redes sociais. A gente aprendeu a criar, né, uma mídia social, no caso, que seria um Instagram. Aprendemos a fazer um perfil bonitinho, a pegar a imagem da internet, essas coisas. Mas em alguns momentos a gente precisa de ter a nossa própria arte. Por exemplo, em uma divulgação. Então a gente recorre a meios, além de baixar a imagem, a gente colocar o texto na imagem, colocar numa proporção, coisa do tipo. Eu vou estar aqui abrindo, eu sempre utilizo, já mostrei para vocês no curso, em todo o curso que eu leciono, sempre em tutorial, qualquer lugar da internet, eu sempre cito esse site aqui, que é o pixabay.com. Ele tem imagens, vídeos e músicas, ele é muito bom, porque ele tem imagens gratuitas, você pode utilizar em propaganda, em qualquer lugar, não tem problema. E aí eu peguei uma imagem aqui, porque vamos supor, hoje eu vou simular que a gente tem uma imagem, que a gente tem um produto, na verdade, né? Desculpa, a gente tem um produto de tecnologia. Por exemplo, eu tenho um curso básico de informática, de tech, ou então de hardware. Então eu pesquisei o termo tech, de tecnologia, pode ser em português ou em inglês, você busca de qualquer jeito, tem imagem de tudo quanto é jeito. E eu achei essa imagem aqui que é interessante. Eu tenho uma conta criada aqui, eu sempre crio uma conta para não precisar de colocar aquele CAPTCHA, né? E é só clicar download grátis e eu escolho aqui um tamanho bom. Quando eu vou fazer uma mídia social, eu tenho que ficar atento às resoluções. Como assim? O Instagram, o Facebook e as principais redes sociais utilizam mídias de 1:1. Ou seja, elas têm a mesma largura e a mesma altura, por isso que é 1:1. Isso é para postar no feed. O feed é aquela parte lá inicial, né, onde a gente vê as artes, as imagens que a gente posta. E a gente tem também uma outra forma, que seria os stories e o status das redes sociais, que é WhatsApp, Instagram e Facebook, as principais. Os status, elas utilizam mídia de resolução HD, Full HD ou proporcional, ou seja, ela tem a resolução de uma tela, só que em pé. Então a gente vai treinar com essas duas mídias. Eu vou baixar essa imagem numa resolução grande aqui, de Full HD, tem que ser a menor parte, tem que estar 1280p, que vai ser o que eu vou utilizar lá na hora do HD, no caso na hora do Stories e do Status. Então eu vou baixar com, no mínimo, a medida menor tem que ser no mínimo 1280. Vou fazer o download. Ele vai demorar um pouco por causa da qualidade, mas aqui baixou rápido, a internet está até razoável. E eu vou estar utilizando a ferramenta GIMP. Então você tem que ter baixado o GIMP. O que é o GIMP, Júnior? Basicamente, o editor de imagem mais popular no mundo é o Photoshop, todo mundo conhece, só que ele é pago. Ah, mas eu posso craquear, baixar ali, colocar o código e tal? Pode, mas isso é ilegal. Eu recomendo você fazer uma alternativa. O GIMP faz tudo que se faz no Photoshop. Ele tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac.
Ele é bem mais leve para rodar e é gratuito. Então eu utilizo sempre o GIMP. E aqui está o GIMP. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma arte na resolução 1 por 1. Eu vou colocar 1000 por 1000 aqui. Então para criar uma nova imagem eu venho aqui no arquivo, tá? Você pode baixar em português, ele já fica de acordo com o idioma do seu sistema. Novo. E aqui eu vou colocar 1000 de largura por 1000 de altura. Que aí eu tenho uma imagem 1 por 1, tá vendo? Ela tem 1000 aqui no eixo Y e ela tem 1000 no eixo X, ou seja, ela tem 1000 por 1000. Aqui em cima você pode ver. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa que o convencional, por quê? E sem cortes também, que é para você fixar bem como funciona. Para eu abrir uma imagem aqui, eu vou ter que criar uma nova camada ou jogá-la numa nova camada. O que são camadas, Júnior? Eu vou explicar o básico do básico. Claro que eu ensino isso aqui também no meu curso de produção, se você tiver interesse, tá aí com desconto aí para cima ou para baixo desse vídeo, tem aí. Mas eu vou ensinar por completo aqui a criar essa mídia. O GIMP, assim como o Photoshop, trabalha com camadas, ó, você pode observar aqui no canto. Só um adendo, tá? Se não tiver aqui aparecendo para você todas essas ferramentas, se tiver só um pouquinho, tem um outro vídeo aí embaixo que é ensinando a deixar isso aqui tudo, porque você tem que deixar aparecendo todas as ferramentas para a gente trabalhar, tá bom? Ele mostra uma forma reduzida que não é bom para trabalhar. Se não tiver assim, pausa esse vídeo, vai no vídeo que está abaixo desse aqui, na mesma página, rola a página, vai ter um vídeo do YouTube onde eu ensino a deixar as ferramentas todas assim. Como eu estava dizendo, o GIMP, assim como o Photoshop, trabalha com camadas. O que é uma camada? Por exemplo, o fundo é a camada do fundo, do baixo. Para eu criar uma nova camada, eu posso vir aqui ou clicar com o botão direito, nova camada. Vou colocar um nome aqui, tipo camada 2. Tá vendo que a camada 2 ficou aqui? Se eu fazer uma coisa, ó, vou pegar aqui o pincel. Tem uma cor aqui já, para mudar a cor você clica na cor e vai mudando aqui, tá vendo? Aqui e muda a tonalidade aqui e dá um OK. Ou então você nem precisa dar OK e pode ir pintando aqui e mudando a cor ao mesmo tempo, mas eu vou dar OK. Por exemplo, eu vou colocar aqui um rabisco. Esse cara tá na camada 2. Eu quero mudar o nome da camada. Dá 2 cliques aqui que você muda, mas isso aqui não faz diferença agora. Se eu jogar ali para baixo, clico nele e arrasto para baixo, ele some. Por quê? Porque ele está atrás do fundo e o fundo está pintado de branco. Se eu apagar, clicar aqui e apagar aqui no fundo, nada aconteceu. Opa, deixa eu marcar aqui o fundo, eu tenho que marcar, tá? Senão não funciona. Se eu tentar apagar aqui o fundo, nada aconteceu. Por quê? Porque por padrão o fundo ele tem uma coisa que é chamado de alfa. Na verdade ele não tem. Alfa significa uma coisa transparente, ó. Quando eu clico com o botão direito em cima do fundo e adicionar canal alfa, se eu tentar apagar agora, ó, ele está apagando. Deixa eu aumentar aqui a opacidade da borracha. No padrão vai estar sempre para você, você não precisa aumentar isso aqui. Se eu apagar agora ele está apagando, tá vendo? Isso aqui é só para você entender, ó. Quando eu arrasto uma camada, então você já percebeu como funcionam as camadas aqui do GIMP, né? Aqui é o básico do básico. Eu vou voltar igual estava no começo, dando um Ctrl Z eu desfaço e Ctrl Y eu refaço. E agora eu tenho que ver outras ferramentas importantes aqui, que são textos, né? Clica aqui no azinho e escrevo qualquer coisa aqui na tela. Eu utilizo muito fontes chamadas Beba Nui e uma fonte chamada Geometros. Para alterar eu venho aqui ou aqui. Se eu vier aqui não preciso de selecionar o texto. Se eu mudar aqui em cima eu tenho que selecionar o que eu quero mudar. Então eu vou mudar direto aqui no canto. Fonte eu vou apagar e vou começar a escrever aqui Geometros, que é uma fonte bem legal. Júnior, deixa eu dar Ctrl Z para voltar para outra fonte. Júnior, é o seguinte, essas fontes vêm no GIMP? Não, nenhuma fonte vem em nenhum programa. A fonte você baixa na internet e é gratuito. Você pode pesquisar, tem um site chamado Da Fonte, que é muito bom. Ou então você pode ir direto no Google e pesquisar Download Fonte Bebas Nui, que é uma fonte muito boa para usar em banner, em propaganda,
e também download fonte Geometos, que é uma fonte muito boa também de ser utilizada para flyer, propaganda, enfim. E aqui, ó, o texto, ele também é uma camada, a mesma coisa. Se eu arrasto para baixo, ele esconde, se eu arrasto para cima, ele vai para cima, ele sobrepõe. E agora, se eu quiser mais camadas, eu posso criar aqui e fazer, muda aqui o nome ou não, tanto faz. E faço aqui, ó, tudo que eu fazer agora, deixa eu mudar essa cor aqui. Tudo que eu fazer, eu posso subir, descer e assim por diante. Vou desfazer, deixar tudo aqui igual estava no começo, só com o fundo. Quero pintar esse fundo de uma cor só, clico na lata de tinta, escolho a cor aqui, assim como sempre, e vou aqui, pronto, pintei. Tá, até agora a gente aprendeu aqui o básico do básico, como selecionar uma cor, né, como funcionam as camadas, como eu posso riscar essas coisas básicas. Para escolher a camada, você clica em cima dela, aperta Delete ou então aperta aqui, tá bom? Esses aqui a gente não vai aprender, não faz diferença nenhuma para a gente agora. Aqui é para você aprender a trabalhar a mídia social, então a gente não vai entrar nesses detalhes, tá bom? E agora que eu baixei essa imagem aqui, lembra da imagem que eu baixei? Ela está aqui. Se eu quiser jogar ela dentro aqui, eu preciso de adicionar ela como uma camada. Só que para eu adicionar uma camada, eu preciso de vir aqui no arquivo, abrir como camadas. E aí eu vou abrir ela por aqui. Tem que ser como camada, que se eu só clicar em abrir, ela vai abrir separado. Tem que ser abrir como camadas. Outra forma é eu vir cá no navegador, pegar aqui do download mesmo, ou então lá na pasta do download e arrastar para dentro do meu programa e joga aqui em cima. E pronto, ela já arrastou para cá. Uma outra coisa que a gente vai ver agora é uma ferramenta chamada Redimensionar, que é esse carinha aqui, tá vendo? A ferramenta de redimensionar. Se você observar, olha só, todas essas ferramentas têm um atalho, que ali no caso redimensionar o Shift S. Quando você utiliza muito o GIMP, você vai aprendendo e decorando esses atalhos. Então, é muito bom, né? Depois de um tempo você começar a usar atalho, que fica mais rápido para você utilizar. Não estou utilizando atalho aqui, porque eu estou ensinando. Se eu utilizar atalho, você não vai saber o que eu utilizei e não vai adiantar nada essa aula. Vou clicar em redimensionar. Para eu tirar esse zoom aqui, ó, eu aperto menos. Ou então você roda a bolinha do mouse apertando Ctrl. Olha o tamanho dessa imagem, tá vendo? Ó, isso aqui para fora é o tamanho da imagem. O 1000 por 1000 é esse quadrado aqui. E aí, se eu quiser diminuir, eu cliquei na ferramenta e dou um clique. Aqui eu consigo ver o tamanho total da imagem, né, que vai ser redimensionada. E aqui, ó, tem uma coisa muito interessante, tá vendo essa corrente? Se ela estiver desmarcada, olha só, ela redimensiona sem proporção, e isso é muito ruim. Vou clicar em redefinir e vou marcar aqui. Então eu sempre deixo isso aqui marcado, que olha só, se eu mudo em um, ó, ele vai sempre com proporção, e é muito interessante isso. Bem, vamos pensar numa arte aqui. Tá vendo que eu tenho uma imagem 1000 por 1000? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, a minha arte vai ser o seguinte, metade aqui vai estar pintada de uma cor, nesse azul aqui do fundo, e vai ter um texto. E aqui do lado vai ter só a imagem e um fundo preto. Então eu vou redimensionar essa imagem. Para eu arrastar com essa ferramenta de redimensionar, eu clico aqui no meio e carrego ela. Vou deixar ela mais ou menos aqui assim. Vou aumentar um pouquinho, um tanto assim, tá bom? E vou jogar aqui mais ou menos no meio. Clico em redimensionar e pronto, olha o tamanho que ela ficou. Júnior, para redimensionar, eu posso estar nessa camada aqui e clicar nessa? Não, porque senão ela vai redimensionar o do fundo. Então eu vou cancelar aqui no xizinho. Sempre que eu quiser utilizar qualquer coisa dessas aqui, em qualquer camada, eu tenho que estar com a camada marcada. Ok, agora eu vou criar uma nova camada, que vai ser uma camada para texto, uma camada qualquer coisa. Vou colocar aqui camada de info. Não muda nada esse nome, tá? É só para saber aqui mesmo, identificar. É tanto que a imagem ficou com o nome dela aqui, ó.
Essa é a camada de info, né? Ela vem sem nada, transparente. Eu estou com ela marcada e eu vou pegar essa ferramenta aqui. A seleção retangular, ela serve para quê? Para marcar pedaços. Por exemplo, eu vou voltar aqui nessa parte, vou desmarcar aqui. Para desmarcar, eu aperto Ctrl Shift A. E agora, com essa ferramenta, eu posso, por exemplo, pegar um pedaço aqui, marcar um pedaço e delete. Olha só, Ctrl Shift A, ela deletou para mim um pedaço da imagem dessa camada. Vou dar Ctrl Z, não é isso que eu quero. Ctrl Shift A de novo. Vou voltar na camada que eu criei por último. Vou selecionar aqui de fora para dentro, tá? E vou mais ou menos na metade desse 1000, né? Aqui no 500, tá vendo que aqui em cima tem uma régua e aqui também, ó. No caso aqui, ó, 500 tá mais ou menos, tá aqui, ó. Então, eu vou, inclusive, chegar aqui pertinho para poder ver certinho. 500, pronto. Tá selecionado. Agora, eu posso pintar essa camada de cima. Eu vou escolher uma cor aqui. Vou pegar a lata de tinta e uma tonalidade aqui de azul. Uma coisa interessante aqui, gente, quando você quiser pegar uma cor de uma outra parte, tem esse cara chamado aqui conta-gotas. Tem ele aqui e tem ele aqui também nas ferramentas. Mas eu prefiro vir aqui na cor, né? Clico na cor, clico no conta-gotas aqui, ó, e eu consigo clicar e eu capturo a cor. Por exemplo, eu peguei essa cor e para pintar eu clico dentro do quadrado que eu selecionei. Se eu clicar fora não adianta nada, tem que ser onde eu selecionei, tá vendo? Mas eu não vou deixar essa tonalidade não, vou mudar ela. Vamos pegar aqui uma cor um pouco diferente. Tá, vou colocar essa cor, depois a gente testa outras cores. É assim, tá? O processo criativo demora. Claro que aqui tá muito mais lento que eu estou explicando. Normalmente isso aqui eu faria em 5 minutinhos. Mas como estou explicando, vai demorar mesmo. Dei OK aqui. Eu sempre tiro a seleção depois, né? Ctrl Shift A. Desmarca tudo. E aí, eu quero deixar esse fundo aqui preto, né? Para não ficar essa beirada feia aqui em cima. Para voltar para o preto aqui, eu clico aqui no pretinho, ele já retorna para mim automático para o preto. Marco a camada que eu quero, pintei. OK. E aí tem aqui umas beiradinhas aqui, ó, tá vendo? Nessa imagem, vou dar um Shift mais aqui. Tá vendo que essa imagem ela tem umas beiradinhas aqui que não tá legal? Então vou apagar essas beiradinhas ali. No caso, nessa camada. Para apagar, eu posso utilizar a ferramenta borracha que fica aqui, tá vendo? Clico nela e apago aqui na beiradinha. Vou clicando e seguindo. Ou então eu posso fazer o que? Aquela seleção com isso aqui da beirada e apagar. Mas eu já estou usando a ferramenta borracha para mostrar também como ela funciona. Não tem segredo, ela funciona como qualquer outra borracha aí. Para tirar o zoom, aperto menos. Se eu clicar na outra camada, eu já consigo ver, ó, que nela eu apaguei. Para movimentar esse cara, eu quero mexer um pouco mais para cá. Eu clico a camada que eu quero mexer e eu aperto M, que é o atalho, né? Ou então eu clico aqui e aí eu posso clicar e arrastar do jeito que eu quero. Vou deixar mais ou menos aqui assim. E agora eu vou vir nessa camada de cima, vou clicar no texto e vou projetar um texto aqui. Deixar aqui mais ou menos um espaço daqui assim mais ou menos. Vou pegar uma fonte clara, porque como o fundo é mais escuro, então eu vou utilizar uma fonte da cor mais clara. Deixa eu pegar aqui uma tonalidade, um cinza clarinho, bem clarinho. OK. E aqui eu escrevo qualquer texto, por exemplo, quero aprender tudo sobre tecnologia. Júnior, tá cortando aqui, não tem problema. É só diminuir a fonte aqui, ó. É a mesma coisa do Word. Quero aprender tudo sobre tecnologia. Dúvida? OK. Isso aqui faz o que? Eu estou clicando, diminuindo o tamanho da caixa de texto. Aí aqui embaixo, se eu der só um clique, por exemplo, ó, só dei um clique, não arrastei. Ele cria um texto aqui linear, tá vendo? Se eu clico
e arrasto, eu defino o tamanho que vai ser a caixa de texto. Deixa eu dar Ctrl Z aqui nessas duas. Então, conheça nosso canal de informática e tecnologia. Aqui vamos supor que eu tenho um produto, né? E aí eu quero... Deixa eu mudar essa fonte, deixa eu usar um GeoMetos. Opa, vou mudar aqui, ó, que ela já muda tudo para mim. GeoMetos. Tem vezes que não funciona e não muda aqui. Quando isso acontece, eu tenho que selecionar o que eu quero mudar e mudar por aqui. Aqui eu tenho que apagar e escrever o nome da fonte. Acontece mesmo, é bug. Aqui no caso eu estou simulando que eu tenho um produto, né? Mas eu quero primeiro levar essa pessoa para conhecer a minha didática, conhecer um pouco de mim e que eu possa conhecer o possível cliente. Então eu estou levando essa pessoa, vamos supor, esse aqui é um anúncio chamando a pessoa para ir para o meu canal e não direto para mim, tipo um compre agora, para não assustar a pessoa. A palavra comprar pode assustar muito, inclusive. E aqui, ó, tá vendo? Eu tenho as ferramentas, ó, por exemplo, alinhar à direita, alinhar à esquerda, centralizar e o justificar. Esse justificar do GIMP eu não sou muito amigável, tá vendo? Ó, olha só, ele fica muito feio. É muito difícil ele ficar bonito. Olha que horrível isso fica. Então, eu costumo deixar aqui e vou distribuindo, ou então eu deixo centralizado mesmo. E vou mudando. Por exemplo, se eu deixar nessa aqui, eu tento distribuir o tamanho da fonte para ficar legal. E depois, deixa eu ver, centralizado melhorou. Quero aprender tudo sobre tecnologia. Uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, eu posso selecionar só a linha que eu quero, que ficou maior, e vou diminuir só ela. Essas coisas não faz tanta diferença na visibilidade da pessoa que está lendo, né? Deixa eu mudar essa fonte aqui também, deixa eu jogar um geometria. Como eu mudei o tamanho de um e de outro, se eu vier agora aqui e mudar, não vai funcionar. Então eu tenho que utilizar aqui. Vou selecionar tudo, vou pesquisar aqui meu GeoMetos. E aí eu vou por aqui um tamanho tipo 25. Opa, tem que ser maior. Esse tamanho, opa, menor um pouquinho. Gostei desse tamanho. Vou diminuir aqui também um pouco. Vou mudar esse fundo aqui que não estou gostando. Uma coisa que eu gosto de fazer para poder testar a tonalidade de imagem assim, de fundo, eu seleciono a camada e aqui eu tenho a opção de cores. Tem um cara chamado Hue Chroma. Basicamente eu consigo mexer na matriz, na chroma e na luminosidade. Isso faz me dá a oportunidade de eu poder, tá vendo, ó, testar várias tonalidades, mudando a matiz do caso, mudando a matiz, né, da camada. Uma outra alternativa aqui é fazer o que, Júnior? Não estou achando um ponto legal. Acontece, eu posso jogar uma camada mais clara e aí eu mudo a cor do texto, né? Eu vou voltar aqui na ferramenta texto para clicar aqui para poder alterar. Tento mudar aqui. Se não mudar aqui, eu mudo direto lá. Mudou aqui, então ok. Clico na outra ferramenta texto, ele já vai automático na camada e muda aqui. Eu não costumo deixar tudo pretinho, eu deixo um cinza quase preto. Eu gosto bastante. Tá vendo, ó? Não muda muita coisa. E aqui eu vou agora dar 2 cliques aqui, selecionar as palavras-chave, vou dar um negrito, né, para destacar. Deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar igual. Quero aprender tudo sobre tecnologia, então conheça o nosso canal Informática e Tecnologia. E aí, agora eu já tenho, opa, diminui um pouco e só aumento tecnologia. Que aí, olha, tá vendo como já ficou bem mais harmônico? Outras coisas que eu posso fazer aqui. Deixa eu aumentar, opa, quase arrastei aqui. Deixa eu clicar aqui e mudar um pouquinho aqui também, aumentar para ficar proporcional.
Tá vendo? Ah, mas você aumentou o texto de baixo e não aumentou de cima. Mas a pessoa que está lendo, ó, fica bonito o efeito. E é bem melhor do que deixar esse justificado, porque ele buga muito. Mais coisas que eu posso fazer aqui. Vamos supor, nesse caso aqui, seria para um Instagram. Você poderia clicar aqui, escrever aqui, clique em ver mais, por exemplo. Ou então, se for no caso aqui, né, estaria no nosso feed. O feed é o quê? O feed é essa parte aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, só para relembrar vocês. E vocês vão saber certamente, né, o que é o feed. A internet está um pouco lenta, mas o feed é basicamente tudo que fica aqui, ó, nessa parte da minha página inicial do Instagram e tudo que fica no meu perfil, ó, tá aqui. Isso aqui é feed, tá vendo? E stories é tudo que fica aqui. Então, eu tô trabalhando no feed. O feed do Instagram, por exemplo, ó, ele não deixa eu colocar rede social, ele não deixa eu colocar links aqui. O Instagram, ele só tem um lugar onde você pode colocar o link, que é lá nas configurações, né? Editar perfil. E aqui você tem um link para site, é o único lugar que você pode colocar. E esse link aqui que você coloca, para onde ele vem, deixa eu voltar aqui no meu perfil para mostrar a vocês. Ele vai ficar na bio, ele vai ficar aqui, tipo, a sua bio, e aqui embaixo vai ter o link. Então a gente vai ter que dizer para a pessoa que vai ver isso aqui no feed, confira o link na bio. Então, link do canal na bio. Aqui eu vou criar uma nova camada lá em cima. E aí eu vou colocar aqui camada de bio. E aí eu vou marcar essa opção aqui, né, de seleção retangular. Eu quero fazer uma coisa redonda, essa aqui, tá bom? Tem uma seleção de elipse aqui também, mas a gente vai utilizar a retangular. Vou clicar mais ou menos aqui assim, trazer daqui para cá. Antes disso, não, isso mesmo. Vou fazer isso e aí eu vou pintar ela de uma cor branca, né? A mesma cor dessa aqui. E aí uma parte dela eu vou pintar de preto. O que está no branco vai ficar preto e o que está no preto vai ficar branco. Vamos testar isso aqui. Se não ficar legal, a gente muda. Tá vendo que a seleção continua rodando aqui? Então dá para editar essa seleção ainda. Como é que eu faço isso? Eu volto aqui na opção de seleção retangular e clico dentro da minha seleção, que aí, ó, aparece a borda aqui para poder mudar. Deixa eu dar um zoom aqui para não ficar estranho. Chegar aqui, ó, tá vendo? Bem na retinha. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção de cores. Clico aqui, vou pegar essa cor do preto. Peguei o preto daqui, venho na lata de tinta. Ok, deixa eu diminuir aqui para ver como está ficando. Ficou muito brega, não gostei. Então, vou desfazer, Ctrl Z. É assim, a gente tem que testar, testar, testar. Vamos desfazer, eu vou deixar tudo branco mesmo. Eu não sei se esse branco que eu tô é o mesmo tom desse. Selecionei o branco, né, que é um cinza claro na real. Agora está no mesmo tom. E aí, eu vou vir aqui no preto de novo e vou escrever de preto aqui, ó. Deixa eu diminuir esse cara aqui porque ele está me atrapalhando. Vou escrever aqui link na bio. Júnior, não está aparecendo. Tá preto. Por que não está aparecendo no branco? Porque a camada foi criada abaixo. Então eu clico aqui e arrasto para cima. Eu já escrevi, né? E aí eu posso clicar aqui na seleção e arrastar ela para cá ou para lá. Deixa eu só clicar aqui na imagem de fundo só para poder ver sem a seleção. Vou diminuir e é isso que a gente tem até agora, tá vendo? A gente tem uma arte até que legal. E aí você pode criar, imaginar várias coisas. Você pode fazer vários modelinhos. Uma coisa legal, eu não queria uma linha reta, Júnior, eu queria fazer um traço aqui. A seleção que a gente utilizou aqui foi a retangular, mas tem aqui a circular, ó. Vou criar uma camada aqui em cima só para testar, para te mostrar como é que funciona. Camada de teste. Eu poderia utilizar a ferramenta de circular e fazer, por exemplo, bolinha aqui, uma coisa.
pinto essa bolinha, deixa eu inverter a cor aqui, tá vendo? Pintei. Ou então eu poderia até mesmo utilizar essa ferramenta que eu uso muito, que é a ferramenta de seleção livre. O que ela faz? Eu consigo clicar em vários pontos, tá vendo? Fazer uma seleção. Por exemplo, estou selecionando isso aqui, fiz uma coroinha. Quando você clica na primeira, ele faz a seleção para você e você consegue pintar só uma parte que você selecionou, sem ser um retângulo, uma coisa irregular. Por exemplo, uma coisa que eu poderia fazer aqui é usar a seleção, pegar aqui já onde estava branco e fazer meio que uma subidinha, tá vendo? Por exemplo, aqui em cima. Deixa eu pegar a cor de volta, que eu já perdi essa cor. E eu pintaria aqui, por exemplo, tiro a seleção e poderia fazer a mesma coisa aqui embaixo. Não vou utilizar isso, tá? É só para demonstrar o que dá para fazer aqui no GIMP. Claro que isso aqui é o básico do básico do básico. O GIMP é uma ferramenta com muitas possibilidades. Deixa eu arrastar aqui para baixo. Tá vendo? Ó? Dá para fazer muita coisa legal. Vou escolher essa camada, eu não vou utilizar ela. E é isso, a nossa arte. Mais opções, você poderia colocar o seu logo aqui. Se você já tem um logo, como é que eu ia jogar ele aqui dentro? Por exemplo, eu vou pegar um logo aqui aleatório, arquivo, abrir como camada. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou lá nas minhas imagens, deixa eu pegar aqui no Informatic Code, eu vou pegar o meu logo. Ó, por exemplo, esse logo. Quando eu abrir aqui, ó, ele ficou grande demais, pequeno demais. Redimensionar. Redimensiona, sempre com a proporção. E eu poderia jogar, ó, ele aqui numa parte. Aqui em cima, por exemplo. Redimensionar. Se eu quisesse algumas outras coisas que eu posso falar para vocês aqui, para sair um pouco do básico, são os filtros, tá vendo? Existem muitos filtros aqui no GIMP. E você pode testar, por exemplo, eu quero desfocar uma coisa, Focus Blur, dá aquela desfocada de câmera, tá vendo? Vou deixar eu dar um zoom ali para vocês verem melhor, né? Deixa eu cancelar aqui para poder dar um zoom. Ó, observem aqui, ó. Se eu clicar de novo, como eu já tinha marcado ali, ele até abre o efeito, mas eu vou vir por aqui, filtros, desfoque, foco, lens blur, na verdade, tá vendo? Aquele desfoque de câmera, por exemplo. E aqui tem toda uma parte de desfoque. E também tem o pixelizar, que é isso aqui, que é basicamente quando, sabe aqueles rostos censurados que a gente vê? Mas também dá aquele efeito de tipo de console antigo, tipo Mega Drive. Mais filtros. Nós temos aqui um decorar, que são adicionar borda, essas coisas, foto antigo. Não acho útil para esse tipo de coisa, é mais para foto mesmo. Artísticos. Tem aqui algumas coisinhas. Um que eu gosto bastante é o Gimpressionista, que é esse carinha aqui. Para testar esse cara, você clica aqui num desses efeitos, clica em aplicar e atualizar. E aí você consegue ver o que ele faz. Dá um OK e ó, ele cria um efeito para mim. Deixa eu desfazer. E é isso, você tem que testar e ver vários efeitos, né? Porque o GIMP ele tem muita coisa. Quero colocar preto e branco? Aqui no cores tem um cara chamado dessaturizar. Dessaturizar é basicamente tirar as cores, né? Descolorir. Então você pode colocar aqui dessaturizar, cor para cinzento, e ele cria aqui um preto e branco bem legal para você. Por exemplo, se eu deixar esse preto e branco e tirar o zoom aqui, ó, ficou da hora. Quero movimentar as coisas, clique em mover, vou vir na camada que eu quero, né? No caso, eu quero mover essa, quero aprender tudo sobre tecnologia. Ela tá aqui, ó, quero aprender tudo sobre tecnologia, clico nela, posso arrastar ela pelo teclado, tá vendo? Eu tô apertando para baixo, para cima, consigo movimentar ela. Posso também mover a daqui do mesmo jeito, vou subir um pouco. E aí, tá vendo? Eu tenho já uma arte. Essa aqui ficou com cinza mais claro e essa aqui ficou com preto. E aqui ficou uma imagem legal de fundo. Quero movimentar a imagem, a mesma coisa, ó. Ctrl Z e desfaço. E aí, uma coisa que você vai ter aí nos bônus é um pacote pequeno com 12 ou 13 artes, que é basicamente desses estilos assim.
Lá você só muda essa imagem de fundo e altera o texto, coloca a sua logo. Mas eu recomendo você criar suas artes. Mas se você for usar esse pacote, vai ter algumas coisas que vão estar entre pastas. Como assim? Vou criar uma pasta aqui como exemplo e vai ter aqui uma pasta chamada X, por exemplo. Vou jogar essa pasta aqui em cima. Vou jogar essa imagem dentro dessa pasta. Opa. Pronto. E vou jogar essa de fundo aqui. E aqui, essa pasta, ó, esse aqui é a pasta, tá vendo? Ela fica com mais e com menos. Se eu minimizar, ó, ela esconde tudo que está dentro dela aqui na camada. Se eu clicar em mais, ela expande para mim. E para eu alterar isso aqui, eu não consigo alterar as coisas clicando na pasta, por exemplo. Se eu clicar em pintar, por exemplo, de branco, ele não vai funcionar, ó, mesmo eu marcando a pasta. Por quê? Porque eu tenho que clicar na camada, por exemplo. Viu? Vou dar Ctrl Z. Então, se tiver alguma pasta, por exemplo, altera a imagem para ser alterada sempre vai estar dentro da pasta. Você vai clicar na imagem, vai copiar a imagem da internet, ou arrastar e jogar aqui dentro, e vai movimentar ela, redimensionar e fazer todo esse processo. Uma coisa que vou tirar aqui de dentro da pasta, porque eu não vou utilizar mais. Uma outra coisa que eu sempre faço, por exemplo, essa imagem aqui e essa, né, na teoria era para ser a mesma, né? Porque isso aqui é uma imagem que eu peguei na internet, esse fundo, ela é pequena e esse fundo aqui seria o fundo para complementar ela. Então eu vou transformar elas duas só em uma camada. Então, para juntar essas duas camadas, eu clico na camada de cima, botão direito, e tem um cara aqui chamado adicionar a camada. Cadê? Combinar tem um cara aqui chamado combinar abaixo. Cliquei. E agora tudo virou fundo. Ó. Se eu esconder o fundo, inclusive, tá vendo? Some tudo. E aqui, se eu quiser colocar outra imagem, eu só altero aqui, né? Jogo por cima, colo nessa aqui mesmo. Uma coisa, quando eu colar uma imagem da internet para transformá-la em uma camada, como é que eu faço? Eu vou pegar um exemplo aqui. Vou usar um exemplo muito aleatório aqui. Deixa eu pegar aqui no Pixabay de novo. Vou abrir uma imagem qualquer, só para exemplificar. Por exemplo, eu não salvei a imagem na internet. Eu peguei lá no Google, por exemplo, que não tem opção de download. Eu cliquei em copiar a imagem, né? Quando eu vou colar ela aqui, ó, vamos supor, eu quero colar ela aqui no fundo. Eu dei Ctrl V. Olha só, ela não colou, ela ficou flutuando. Tá vendo? Ó, tá até correndo os pontos, quer dizer que ela é uma camada flutuante. Olha, seleção flutuante. O que eu posso fazer? Quando isso acontece, eu clico em cima dessa seleção flutuante com o botão direito para a nova camada. Que aí, ó, ela criou uma camada chamada camada colada. E aí eu consigo trabalhar, né, editar nela. Por exemplo, agora eu tenho uma imagem muito legal aqui. Inclusive ficou muito bonita. Se fosse uma coisa sobre frutas, né? Olha só que bonito ia ficar. Eu poderia agora combinar ela com a camada de fundo, já que tudo é o fundo. E olha só, eu teria um só fundo. Vou desfazer porque essa imagem não tem nada a ver com a nossa temática. Tá, agora um processo muito importante. Eu preciso de salvar isso e eu preciso de exportar. Qual que é a diferença, Júnior? No GIMP, no Photoshop, seja qual for o programa, exportar é transformar isso aqui em uma imagem. Só que quando você transforma isso em uma imagem, se tiver algum erro, você não consegue mais alterar, porque a imagem abre no visualizador e não no GIMP. Você consegue até mexer ela no GIMP, mas você não tem mais acesso às camadas, vira tudo uma só camada. Então, para você poder alterar isso aqui depois, você precisa de salvar. Arquivo, salvar como, e ele vai salvar um arquivo com essa extensão aqui, XCF, que é uma extensão do GIMP. Eu tenho uma pasta própria aqui para salvar meus arquivos do GIMP. Deixa eu só ir navegar até ela. Eu vou salvar aqui como arte web. Inclusive você pode até baixar isso aí, vai estar aí no anexado, arte web. Salvo ela, que agora eu vou fechar aqui, por exemplo. Deixa eu minimizar isso aqui. Vou abrir o GIMP de volta. Eu consigo fazer o quê? Consigo continuar editando ela agora, ou então deixar para depois. Clico em abrir. Tá até aqui nos recentes, arte web.
E olha só, ele continua aqui com minhas camadas. Eu consigo, ó, interagir com ele. Mas, Júnior, esse arquivo que eu gerei, o XCF, eu consigo colocar lá no meu Instagram, no meu site? Não, não consegue. Isso não é uma imagem, isso é um projeto. Para você postar, você precisa de uma imagem. Para exportar como imagem, você vem em arquivo, exportar como, ou então export as, no meu não traduziu, mas é exportar como. E aí você vai lá na sua pasta de imagens e salva como uma extensão de imagem. No meu caso, estou salvando .png. Eu posso apagar aqui e colocar JPG, por exemplo. Eu prefiro PNG, que não perde qualidade. Ok, exportar. E agora sim, lá na minha pasta, eu vou ter uma imagem. Então, primeiro eu salvo para poder editar se der algum erro e depois eu exporto. Júnior, você tinha falado que a gente ia mexer também no arquivo para Stories. Ok, vamos criar agora uma proporção de Stories. Arquivo, nova. No caso aqui, o Stories ele tem uma resolução de HD ou proporções de HD. Por exemplo, Full HD, 4K, seja o que for. Então, eu vou colocar aqui nessa opção de em pé, tá vendo? Tá em pé. Aqui ainda não mudou nada, porque na verdade eu não mudei aqui, eu esqueci. Vamos lá, a largura ela é mais fina. Então a largura eu uso aqui 720. Eu vou fazer HD. E a altura de 1280. Ele já mudou automático aqui para mim. Isso aqui, se eu der um OK, você vai ver, ó, tá vendo que ele pegou uma proporção de stories? E aí eu posso fazer o quê? Eu posso copiar as camadas aqui para lá. Eu posso fazer uma outra coisa. Dentro desse projeto, eu posso abrir como camada o outro projeto. Tá vendo? O XCF, isso aqui é o projeto mesmo, não é a imagem. Que aí, olha só, ele me trouxe todo aquele projeto aqui para dentro. E eu posso realocar ele aqui. No caso, deixa eu pegar essa camada aqui de info, clico nela. Para eu mover bastante, eu aperto o Shift e movo para o lado, ó, que ele vai movendo pedaços. Aqui eu estou movendo de qualquer jeito, tá? Só para Ctrl Z, só para exemplificar mesmo, não estou entrando em detalhe, só para vocês verem como seria uma arte, no caso para Stories, não mais para... Eu não vou precisar dessa camada da Link Bio. Cadê essa camada aqui? Então vou excluir ela. A arte está aqui em cima. Opa! Aqui é só para você ver, ó. Por exemplo, aqui eu acabei de adaptar aquela imagem lá para esse padrão. Eu posso utilizar aqui alguns efeitos. Deixa eu só arrumar essa imagem de fundo, porque ela não tá legal. Ela tem que ficar mais centralizada. Só que, Júnior, eu não estou vendo ela. E aí a gente pode usar um recurso de transparência. Transparência no editor de imagem chama opacidade. O que está tampando o fundo aqui? No caso, é a camada de info, né? Que é essa camada branca. Então, eu clico nela e eu venho aqui nesse cara chamado opacidade. E eu posso diminuir, aumentar, tá vendo? Ou então eu posso mover esse fundo aqui para outros cantos aqui e deixar uma coisa mais assim, tá vendo? E aí eu vou duplicar ela. Para duplicar ela, como é que eu faço? Clico nela e tem uma opção aqui de duplicar, tá vendo? Ó, tá vendo que tem dois retângulos iguais? Ele duplica. Duplicou, eu arrasto de cima aqui para baixo, posso fazer umas coisas meio que assim, tá vendo? E aí eu posso manter ou não minha opacidade, fica a critério de você. Ok, Júnior, agora eu quero salvar esse projeto. Ctrl S ou então salvar como, vou lá na minha pastinha, vou salvar com o mesmo nome Art Web, só que eu vou deixar aqui com o nome, colocar um Stories, que aí eu sei que esse aqui é para Stories, também vou deixar aí para você baixar, salvei. E para exportar ele, arquivo, exportar como, ele já até foi com o nome que eu quero, só escolho lá a minha pastinha. Eu vou deixar para vocês todos os arquivos, no caso as imagens, né, que eu exportei e o projeto, não as do Pixabay, que eu quero que vocês peguem, vocês criem também, tá bom? Isso aqui fica um bônus também se você quiser utilizar imagens. Deixa eu salvar aqui. Ok, exportei, salvei tudo aqui certinho, posso fechar meu projeto e agora eu tenho tudo pronto, ok? Deixa eu só abrir para a gente conferir, ter certeza aqui. E tá aqui a minha arte, a primeira arte, que é a de feed,
e aqui está uma arte de Stories. Essa arte que ela serve para Stories do Instagram, status do WhatsApp, status do Facebook. Essa arte aqui serve para o feed do Instagram, feed do Facebook também, ok?